Olá, pessoal. Meu nome é Vivian Assis e estou aqui representando meu grupo de Semiologia D8 da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o ciclo cardíaco e arritmia sinusal. Aqui um caso clínico primeiro para a gente poder ilustrar esse tema. Paciente GM, sexo feminino, 12 anos. Queixa principal, batedeiras no peito às vezes. Anamnese, nega outra sintomatologia cardiovascular, inclusive em sua família. Exame físico. Na ausculta não verificou-se sopros, porém foi verificado um pulso irregular. A conduta, então, assumida pelo médico foi solicitar um ECG. Bom, antes de avançar nesse caso e de pedir verificarmos esse ECG, eu queria agora fazer uma breve revisão sobre a fisiologia cardíaca, pois acho que seria muito proveitoso para a nossa discussão nesse caso clínico. Começamos aqui pelo ritmo cardíaco. Como que esse ritmo cardíaco começa? Vocês lembram? Pois bem, ele se inicia nessa região de cá, no nódulo sinusal. É nele que existem canais iônicos de sódio do tipo rápidos, que conseguem promover potenciais de ação eficazes, igual eu falei, rápidos, que vão percorrer todas as fibras nervosas subjacentes aqui, que vão gerar potenciais de ação em toda a musculatura cardíaca de forma harmônica e sincrônica. Bom, essa movimentação de potenciais de ação é importante desse sentido, porque elas são primeiro na região atrial. Por isso, a contração dos átrios ela se dá um pouco antes do que a dos ventrículos. Tem um certo delay nesse processo e que é extremamente fisiológico, porque proporciona a cada câmara uma boa harmonia em seu funcionamento. Pois bem, verificamos então que os nossos impulsos nervosos eles se iniciam no coração, no nó sinusal. Podemos colocá-lo, então, como um marca-passo cardíaco. E o que a gente pode pensar que pode variar essa ritmicidade cardíaca? Colocamos aqui o sistema nervoso autônomo e suas subdivisões. O sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. A parte simpática ela tem uma atuação de aumentar a excitabilidade do nosso ritmo cardíaco, por ter receptores do tipo beta 1. As fibras simpáticas estão mais difusas no nosso coração. Já lá a outra parte, a outra subdivisão parasimpática tem uma função de diminuir essa excitabilidade cardíaca por meio de receptores do tipo M2. Sabe-se que elas estão mais na região atrial. E também se sabe que elas têm maior atuação, né? Elas têm uma certa dominância de ser mais funcional lá no coração do que as fibras simpáticas. Por isso esse detalhe em vermelho. Temos aqui a representação do nosso ciclo cardíaco, que nada mais é do que a sucessão de eventos que vão proporcionar nossos batimentos cardíacos que detém esse ritmo que a gente conversou. Temos aqui cada linha dessa exemplificando para nós o que está acontecendo na aorta, no ventrículo, né? E a representação disso no nosso eletrocardiograma e no nosso fonocardiograma. Podemos ressaltar aqui a importância de entendermos esse ciclo cardíaco para entendermos o que acontece em cada etapa. Por exemplo, ondas P são importantes por quê? Porque nos demonstram que o estímulo está vindo lá no nosso sino atrial, igual a gente conversou. Então, são ondas sinusais. A sístole, por exemplo, vinda lá pelo complexo QRS com a primeira bulha, B1, ela é extremamente importante para começar o movimento de batimento cardíaco, que detém de uma diminuição do volume ventricular na sístole, vinda antes de uma pressão ventricular aumentada nessa câmara. Viu como que é interessante a gente poder entender como que acontece esse ciclo cardíaco de forma dividida entre as etapas? Pois bem, o que a gente pode pensar que pode variar esse ciclo cardíaco? As arritmias, por exemplo, que são alterações que podem ser fisiológicas ou patológicas. Nesse sentido, a gente pode pensar que as arritmias são vistas no exame clínico, somadas a exames complementares que a gente pode fazer no nosso paciente, né? Apoiando-se também nos sintomas que o paciente nos relata. Um exemplo de arritmia cardíaca importante é a arritmia sinusal, que ela tem uma etiologia, sobretudo fisiológica, podendo variar com a frequência cardíaca de acordo com a respiração. Esse é um tipo. Isso acontece sobretudo em crianças e adolescentes e desaparece com o exercício e a apneia. E o que acontece para aumentar essa frequência durante a nossa respiração? Bom, você concorda que quando a gente inspira, o nosso tórax aumenta de volume e isso proporciona para os nossos órgãos ali dentro um maior espaço para poder ter um retorno venoso, por exemplo. E isso pode proporcionar para o coração maior quantidade de sangue e possivelmente um maior trabalho para esse coração poder fazer. Então, aumentando assim a frequência cardíaca.
No ECG, a gente pode verificar intervalos RR um pouco menores em relação a outros intervalos, e isso nos dá a arritmia sinusal. Além disso, também a gente pode ver uma irregularidade na sequência das bulhas. Bom, voltamos agora ao nosso caso clínico apresentado. A nossa paciente, ela teve esse ECG aqui. Vemos ondas P, então vemos que é um ritmo sinusal, advindo lá do nó sinoatrial, então um ritmo, entre aspas, normal. E vemos também intervalos RR nessa paciente, que são um pouco distintos. Olha esse aqui em relação a esse, como que é diferente. Portanto, podemos pensar o seguinte, que esse ECG alterado, com a idade da paciente, ela não ter comorbidades anteriores e ter uma ausência de história familiar com outras cardiopatias associadas, a gente pode concluir que essa paciente ela possui uma arritmia sinusal. Um detalhe dessa arritmia sinusal pode ser a influência do nosso nervo vago, que é o principal representante do sistema nervoso autônomo parasimpático lá no nosso órgão coração. E esse nervo vago, ele tem uma atuação, sobretudo, de diminuir a frequência cardíaca, como vimos lá pela atuação do parasimpático. E como que ele faz isso? Ele está localizado, né, as fibras parasimpáticas estão mais na região atrial. Logo, pode ter um aumento do tônus vagal nessa região por algum motivo, isso proporcionar alguma alteração de frequência cardíaca. Além disso, os impulsos vindos do nervo vago, do parasimpático, eles são muito rápidos. Né? Assim, quando acontece o estímulo, logo ele se acaba, porque lá na região atrial a gente tem várias colinesterases que são capazes de destruir a acetilcolina trazida por esses estímulos, então a atuação dele é bem rápida mesmo, e isso pode induzir algumas variações na frequência cardíaca. Em caso de criança e adolescente, a gente pode falar que o nosso sistema nervoso autônomo está um pouquinho ainda em amadurecimento. Isso pode causar flutuações na frequência cardíaca desses indivíduos. Porém, pode ter uma condição patológica para essa arritmia sinusal, por exemplo, na hipertensão intracraniana e cardiopatia aterosclerótica. Essas foram nossas referências. Muito obrigada pela atenção.